Queridos, como é gostoso nós refletirmos sobre as verdades do Evangelho. É sempre uma oportunidade estarmos na presença do Senhor e receber dele essas riquezas, né? Que são riquezas tremendas, insondáveis, que o Espírito Santo nos revela. Nós estamos estudando sobre mulheres que viveram coisas extraordinárias com Deus, com Jesus. E hoje eu quero falar sobre a mulher samaritana. O que a mulher samaritana teve de tão especial na sua vida foi o encontro com Jesus e a revelação de coisas novas, coisas muito importantes, coisas profundas que Jesus revelou a esta mulher. E revelando a esta mulher, revelou a nós. Então eu creio que através dessa vida e das experiências que ela teve, nós podemos nos inspirar e aprender muitas coisas, não é? Então vamos falar sobre a mulher samaritana. Eu quero ler o texto que está lá em João 4. É um pouco longo o texto, eu quero explicar a princípio e depois eu vou ler. Jesus passa em Samaria, encontra com uma mulher. Ele se assenta perto de um poço, né, poço de água, e esta mulher que vai tirar a água tem um encontro com Jesus. E Jesus pede a ela de beber, porque na verdade, para tirar a água do poço, cada um precisava trazer o seu próprio recipiente, e Jesus não tinha nenhum, então ele teve que pedir o auxílio desta mulher. E aí eles começam uma conversa. E Jesus revela a ela coisas maravilhosas que nós vamos aprender agora, não é? Vai ser muito inspirador para as nossas vidas. E diz assim, João 4, a partir do versículo 1, sobre a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se adora. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus,
eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vem comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? É uma história assim impactante. Primeiro que Jesus, saindo da Judéia, foi até a Galileia e teve que passar por Samaria. E ali ele para junto ao poço porque ele estava cansado e manda os seus 12 discípulos comprar alimento. O que eu acho incrível aqui, e a primeira verdade que eu quero observar com você, é que este encontro estava marcado por Deus. O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana estava na agenda de Deus. Por que Jesus parou cansado junto àquele poço e mandou os 12 discípulos comprar alimento? Você imagina, estavam em 13 e 12 vão comprar alimento para 13. Ficou somente um. Não é interessante isso? Jesus precisava estar só para ter encontro com aquela mulher. Este encontro foi agendado por Deus. Assim acontece também nas nossas vidas. O encontro que temos com Jesus é agendado por Deus. Deus escreve a nossa história. Deus tem restauração para nós. Deus tem cura. Deus tem um encontro com Ele. E este encontro transforma as nossas vidas, como transformou a vida daquela mulher. E não só a vida daquela mulher, mas aquela mulher transformou a vida daquela cidade. Porque Jesus a elegeu para que ela fosse a missionária para ganhar aquela cidade de Sicar. Mas é muito impressionante como Deus se importa conosco, como Deus se importou com aquela mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então havia um preconceito ali e Jesus não tinha esse preconceito, porque ele queria trazer salvação. Jesus não tem preconceitos. Ele vai ao encontro daquele que tem um coração preparado, sedento para receber aquilo que ele tem para nos dar. Talvez essa pessoa seja você. Se você está com sede de Deus, Ele marcou um encontro com você hoje e Ele quer transformar a sua vida. Em segundo lugar, essa mulher evidenciou a sua sede. Ela foi ali buscar água, ao meio-dia. Como era costume das mulheres buscarem água no poço para suas casas, para alimentarem, para fazerem coisas nas suas casas. Mas o horário que as mulheres iam no poço era durante a manhã. Ela não, estava indo ao meio-dia, porque aquela mulher não tinha uma boa reputação. Então ela estava indo no horário onde ela não ia encontrar ninguém. E Jesus estava lá para encontrar com ela. E qual era a sua sede? A sua sede era de água, mas não só de água. Jesus disse para ela: olha, eu estou te pedindo água. Se você soubesse quem é que te pede, disse assim Jesus, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Jesus falou para aquela mulher: olha, eu estou te pedindo água, mas se você conhecesse quem é que está te pedindo água, você é quem pediria água. E não essa água material, mas a água espiritual, a água viva que faz brotar do seu interior uma vida especial, a vida com Deus, a vida espiritual, a vida eterna. É isso que Jesus faz. Ele mitiga a nossa sede, não a sede material, mas a sede do interior, a sede da alma, aquela sede que temos, que precisa ser preenchido pelo nosso Deus, porque nós temos um espaço no nosso espírito, que é o tamanho de Deus, Nós temos uma sede espiritual que só Jesus pode mitigar, pode saciar a nossa sede. E Jesus estava falando: olha, sou eu, Ela estava aqui diante daquela verdade, de que ela estava encontrando Cristo. No final daquela conversa, ela diz assim: olha, um dia vai chegar o Messias e ele vai nos revelar todas essas coisas. Mas ele disse assim: eu sou o Messias. Eu sou aquele que está falando com você. Então, naquele momento, quem estava ali para saciar algo, não era aquela mulher para saciar a sede de Jesus, mas esse encontro foi marcado para que ele pudesse saciar
a sede espiritual daquela mulher. Em terceiro lugar, aquela mulher, quando encontrou com Jesus, encontrou com a verdade. Porque Jesus é a verdade. E ela encontrou com a verdade do universo, a verdade absoluta. Jesus é a verdade. Primeiro, ela encontrou a verdade sobre ela mesma. Porque quando Jesus começa aquela conversa, ele diz assim: olha, chama o seu marido. E ela disse assim: olha, não tenho marido. E Jesus fala para ela, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Essa foi a primeira verdade que foi ao encontro daquela mulher. A verdade sobre ela mesma, sobre a sua situação. Uma mulher que já tinha vivido com 5 homens e agora estava com um que não era o seu marido. Jesus faz isso na nossa vida, quando Ele se manifesta a nós. A primeira verdade que nós entramos em contato é com a nossa própria verdade, a nossa realidade. Como estamos vivendo? O que Jesus precisa transformar na nossa vida? Qual é a área que Ele precisa restaurar? Qual é a área que Ele precisa mudar? Na vida daquela mulher era instabilidade emocional, não é? O que gerava aquela sempre troca de maridos? Será que era algum problema que ela tinha, né? Que os maridos não ficavam com ela? O que é que ocasionava isso, aquela instabilidade na sua vida? Essa era a sua verdade. Agora, qual é a nossa verdade? Qual é a sua verdade? Jesus, quando vai ao encontro da sua vida, Ele mostra, Ele desvenda o seu coração e a sua realidade para poder transformar. Em segundo lugar, a verdade que ela entrou em contato foi sobre adoração. Ela começa a conversar com Jesus, ela fala assim: olha, eu vi que o Senhor é profeta, adivinhou tudo sobre mim. Então ela começa um diálogo e pergunta para ele: olha, onde que nós devemos adorar? Né? Os judeus dizem que é em Jerusalém e os samaritanos adoram aqui neste monte. Aonde é o lugar que devemos adorar? E Jesus traz a verdade sobre a adoração, a verdade máxima sobre a adoração, que estava para começar naquele momento, né? Naquela era, na era da igreja, que não era adoração num lugar específico, mas era adoração no Espírito. E Jesus revela isso àquela mulher. Não foi aos religiosos da época, nem aos seus discípulos, mas revelou àquela que tinha interesse em adoração. E ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, esta é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A primeira verdade sobre a adoração é que Deus quer encontrar adoradores. E Jesus viu naquela mulher uma adoradora, porque ela tinha interesse na adoração, não é? E por isso Ele revela essa verdade tão profunda, que não ia ser mais aquela máxima que os judeus tinham que ir ao templo em Jerusalém adorar, ou os samaritanos que adoravam na sua região, mas Jesus estava falando agora no Espírito. Porque o evangelho ia chegar nas nações, ia chegar aos confins da terra, chegou aqui no Brasil, não é? Como que se eu tivesse que adorar, teria que ir até Jerusalém, seria muito difícil, né? Mas agora a adoração vem no Espírito, porque a transformação vem de dentro para fora, né? No espiritual. Então ela encontrou essa verdade sobre a adoração. Em último lugar, ela encontrou a verdade sobre o Messias. Ela estava pronta para receber todo o conhecimento espiritual pelo Messias, não é? Ela estava dizendo: eu sei que virá o Messias e quando ele vier, ele vai nos ensinar. E Jesus disse para ela: não, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo que haveria de vir. Jesus não revelou isso para todos. Para alguns ele se escondeu, alguns ele curava e até dizia: olha, não revela nada por enquanto, mas para aquela mulher, a verdade estava ali, patente. Jesus estava transmitindo verdades maravilhosas para ela. Primeiro, verdades sobre si mesma, sobre a adoração, sobre o Messias. E as verdades foram profundamente manifestas para aquela mulher.
E por isso ela foi transformada, foi tocada, foi impactada. Saiu dali, né? Quando os discípulos chegaram, os discípulos começaram a olhar estranhamente para Jesus, estranharam aquela situação, como Jesus estava falando com uma mulher samaritana, e ali ela se retira e vai até a cidade, ao vilarejo, a Sicar, e começa a transmitir, né, a verdade, a testemunhar aquilo que ela vivenciou com Jesus. Então, por último lugar, eu quero falar que, encontrando a verdade, ela foi testemunho de Jesus, testemunho dessa verdade. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Começou ali a restauração daquela vida, mas de toda uma cidade. Então essa é uma história muito impactante, tem muitas nuances, né? Muita coisa que o Espírito Santo, ao longo do estudo e da palavra, vai revelando a nós uma série de coisas. Mas o que eu quero deixar é para que você reflita na sua vida, é que Deus tem um encontro marcado com você, marcado hoje. São verdades que Ele quer revelar para você através do seu Espírito, verdades absolutas, verdades que vai te transformar do interior para o exterior, não é? A água vai começar a brotar de dentro para fora. Essa experiência que nos inspira, né? Essa mulher nos inspira a ter uma experiência de transformação. Que você viva essa transformação de maneira profunda. Que Deus abençoe o seu coração. E até, não é? A semana que vem, onde nós vamos estudar mais uma vez sobre uma vida de uma mulher que pode nos impactar. Deus abençoe você.